Amém? Uma aliança de restaurar a nossa vida, de nos abençoar. Mas a gente sempre tem que entender que o Senhor quer muito mais do que isso. Porque resolver os nossos problemas para Ele é muito fácil. Ele quer resolver o nosso interior, a nossa alma, o nosso caráter. Ele quer gerar em nós algo que muitas vezes foi quebrado, que por causa do pecado, que é a eternidade em nós. Ele quer dizer assim, olha filho, eu tenho uma aliança contigo. A minha aliança, eu quero que você olhe para a cruz do Calvário e entenda. Meu filho morreu e ressuscitou para que você tivesse acesso até a mim e para que nós vivêssemos juntos para sempre. Essa é a aliança. E essa é a alegria do coração do Filho de Deus. Isso jamais será quebrado. Nós viveremos com Ele para sempre. E quando em oração nós começamos a entender e a entregar e a orar e gerar isso em nós, algo vai sendo transformado na nossa vida. Nós saímos de lá muito mais fortalecidos. Uma vez o Senhor me chamou para orar. Falei, vem orar, vem conversar comigo, quero falar contigo. Comece a ter experiências assim, o Senhor te chamando, amém? Às vezes Ele chama e a gente faz de bobo. Mas nós precisamos aprender a responder o chamado do Senhor. E eu fui na presença de Deus e fiquei ali muito em silêncio durante muito tempo, só ali na presença, porque eu sabia que Ele tinha me chamado. Algo tão maravilhoso quando você sente a presença do Senhor. Então eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui. Ele falou, eu quero ensinar uma coisa para você. Toda vez que você chega em oração, em rendição diante de mim, nessa nossa intimidade, minha filha, você não sai a mesma. Sabe por quê? Eu derramo um pouco da minha essência em você. Aleluia. Sabe o que é isso? Ser cheio do Espírito Santo de Deus em nós. É uma obra que Ele faz, você não sai daqui a mesma. Você sai daqui mais parecida comigo. Isso é maravilhoso. Porque quando nós somos mais parecidos com Ele, nós sabemos quem nós somos nele. Nós temos coragem e ousadia, assim como Neemias teve, de chegar diante do rei dele e pedir algo improvável, por causa da posição que ele tinha. Algo impossível, mas Deus fez uma ousadia, algo ser gerado em Neemias. Filho, você não vai só, eu estou contigo. Filho, eu estou gerando esse você. A autoridade que eu tenho, estou gerando em você. Entende o que é ser parecido com ele? É resgatar aquilo que estava no Éden. A autoridade do Senhor em nós, o governo do Senhor em nós. Isso será restabelecido, aleluia, quando veremos face a face eternamente. Mas preste atenção, quando o Senhor chamar você, vá para essa intimidade e saia de lá mais parecido com Ele. A sua vida vai mudar, as pessoas ao redor da sua vida vão mudar, porque vão ver Cristo em você. Vou ver Jesus brilhar, essa fagulha vai pegar fogo. Aonde você está, o ambiente vai mudar. Vai mudar na sua empresa, na sua escola, na sua faculdade, jovem. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você está carregando essa essência, sendo transformado segundo Ele. Esse ambiente vai mudar, não tem jeito. Vai mudar, creia nisso. Essa é a aliança que Ele tem com aqueles que amam. E a gente só consegue essa intimidade, esse entendimento, quando estamos junto deles. Nós paramos de chorar. Paramos de mimimi. Hoje, né, está tanto na moda falar assim. Nós paramos. Paramos de ficar na autocomiseração. Pobre, coitado de mim. Porque nós entendemos quem nós somos nele, o que Ele faz em nós, o que nós carregamos. Aleluia, nos faz parecer perante reis, juízes, governadores, aleluia. Quem aqui quer chegar perante as autoridades, levando a glória de Cristo? É isso porque o Senhor chamou a igreja, para nós levarmos a glória de Cristo, seja onde for, porque aquilo que habita em nós é muito maior. Claro que com toda a reverência e respeito que temos, porque a própria palavra diz que precisamos ter, mas o Senhor nos levará a estes altos lugares. Amém? Para que a glória dele chegue lá. Vamos continuar? 6.
Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite. Outra coisa que nós precisamos aprender é amar a presença de Deus. Orar é ter prazer de estar na presença do nosso Deus. Sentir a glória, sentir o abraço, sentir o amor. Aí os apaixonados, os maridos e as esposas, os namorados apaixonados. Não é gostoso às vezes só estar junto, abraçadinho ali, sentindo o cheiro, só a presença. Às vezes vocês não estão fazendo nada, não saíram para gastar, não saíram para comer, mas estão juntinhos, não é gostoso? É isso, é ter prazer na presença do nosso Senhor, é de estar com Ele. Olha que o Senhor falou comigo, uma vez orando e chorando e levando as mazelas. Aí o Senhor falou claramente, até comentei isso com meu marido, o Senhor falou claramente comigo: para de vir à minha presença pedir. Me deu um susto. Você só vem aqui para pedir. Para de vir aqui me pedir. Vem ficar na minha presença. O Senhor tem avivado a minha alma. Nós fizemos um propósito, eu e o Senhor. Meus irmãos, como é difícil. O Senhor falou assim: vem aqui um X período. E você não vai pedir nada para você. Você vem aqui ficar na minha presença. E eu vou colocar a oração na sua boca. Meus irmãos. Parece fácil. Mas tem hora que eu já estava assim: Senhor, tu precisa... Não é para pedir também. Não vou pedir. Senhor, aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu quero aqui te exaltar. Faça este propósito. Meus irmãos, teve um dia que eu acordei bem cedo. E eu tive que correr para fazer as coisas lá em casa. Porque eu fiquei mais de 4 horas. Não para me exaltar. Glorificando a Deus. Na presença dEle. Com Ele. Eu acho que eu nunca intercedi tanto em toda a minha vida, porque Ele colocava pessoas e situações para a gente orar e interceder. Sabe o que é? Eu me senti tão parte do reino, não é? Não é maravilhoso? Eu me senti tão parte da igreja. Eu me senti tão maravilhosa. Eu orei por pessoas da igreja, pelo pastor e pela pastora, claro, mas orei por outras pessoas que eu nem conheço, que o Senhor falou: ore por fulano, ore por situação assim. Eu falei: meu Deus, que lindo, eu amo, eu faço parte da igreja. É maravilhoso. E só a oração, intimidade com o Senhor faz isso conosco. Nós entendemos que nós somos parte de algo. Assim como Neemias, porque ele foi diante de Deus. Eu vou contar uma coisa. A situação dele era muito boa, né? Ele era copeiro do rei. Lógico que ele tinha que ali tomar bebida e comer comida, que se tivesse envenenado é ele que morria. Né? Essa era a profissão dele. Mas só que ele tinha um alto poder de influência, porque ele ia aonde o rei estava. Nem a esposa do rei era tão presente como o copeiro do rei, como Neemias era. Ele era um homem de confiança do rei. Então, aonde o rei estava, nos palácios, nos luxos, nos grandes lugares, as melhores comidas, lá estava Neemias. Ele usufruía de um bom relacionamento. As pessoas obedeciam a ele por quem ele era. Mas ele não quis isso. Ele quis fazer parte da aliança que Deus tinha com o povo dele. Meu Deus, que maravilha. Não, eu não posso ficar aqui nesse luxo, nessa glória humana, sabendo que meu povo está lá daquele jeito. Sabe, a oração nos ensina a interceder, a amar o próximo como a nós mesmos. A agir como Deus age. A amar como Deus ama. E não é fácil porque nós somos egoístas. Somos sim, amém, né? Precisamos lutar contra isso. E assim fez, ele abriu mão de toda essa regalia para então buscar pelo povo dele. Ele não só ficou ali, ele foi até lá. Ele pediu ao rei. Então ele ora para que Deus desse a ele discernimento, ousadia, sabedoria, para que ele pudesse ir diante do rei e pedir algo que não era. Um copeiro do rei, gente, historicamente falando, não podia chegar e falar assim: olha, eu não quero mais ser seu copeiro, eu quero que você me libere, que o Senhor, né, me libere, Sua Alteza, para ir lá no meu povo. Ele ia morrer.
Ia cortar o pescoço dele. Ele apareceu lá doente. Historiadores dizem que se uma pessoa se uma pessoa aparecesse com um semblante triste diante do rei, podia morrer. O rei mandava matar, mandava prender. Então, ele foi uma coisa muito importante que ele fez dentro da cultura da época. E o Senhor está falando que Ele te reveste de poder, unção e autoridade quando você ora, busca a presença dEle para um propósito específico. Muitas vezes nós queremos saber o nosso propósito. E nós vamos de pastor em pastor, líder em líder, pessoas que oram, que intercedem. Ore por mim, eu quero que o Senhor fale sobre o meu propósito. Sabe o que vai acontecer? Muitas vezes a gente não vai ter resposta, porque nós temos que ir aos pés do Senhor buscar propósito. Amém? A oração que Neemias fez gerou um outro propósito no coração dele, de restauração. Amém? A oração que você vai fazer chegando diante de Deus, o Senhor te dará um propósito maravilhoso, onde a glória dele será estabelecida através da sua vida. Aleluia, glória a Deus. E assim ele fez, de uma oração, do capítulo 1 até o capítulo 2, só aproximadamente ali 3-4 meses de intensa oração. Aqui a gente pensa, não, Neemias orou esse período e já foi falar com o rei. Não, ele orou, ele buscou, ele jejuou, ele esteve diante da presença do Senhor. Meus irmãos, ouço o grande exemplo, não saia fazendo nada sem antes buscar de Deus uma resposta. Não saia tomando atitude sem antes o Senhor claramente dizer ao teu espírito: eu te capacitei e te ungi para isso, vá e faz. Amém? Como eu vou saber, pastora? O Senhor vai ministrar no seu espírito. Ele vai se fazer conhecido, Ele vai usar uma linguagem que você entende. Por isso é importante orar ao Senhor. E essas orações longas que nós estamos diante de Deus e entrega no nosso dia a dia, nos faz ter respostas e orações rápidas. Uma vez o pastor Lael pregou sobre isso e isso ficou muito no meu coração. E hoje o Senhor trouxe de novo, lá em Neemias 2, vamos ler rapidinho para a gente já ir passando. Diz assim, no mês de Nisan, Neemias 2, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, nunca antes estivera diante dele. Próximo, triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doentes, tem de ser tristeza do coração, então temi de sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste no rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que pedes agora? E ele: então orei ao Deus dos céus. Quando a gente está ligado no Senhor, a gente faz essa oração rápida. Quando a gente tem uma intimidade lá no nosso escondido, no nosso quarto, a gente fala: Senhor, agora o que eu faço? O que eu faço? Agora, e agora, Senhor, o que eu respondo? Porque Neemias, ele não foi lá de novo orar naquele momento. Não, ele orou na mente, no espírito. O Senhor já falou, faz assim. Aí ele falou: Senhor, me dá cartas, me dá dinheiro, me dá situação, me dá condição, me dá autoridade para passar pelos governadores e ir lá restaurar e restituir a minha cidade. Me dá essa condição, amém? Muitas vezes você está diante de um momento em que você tem que agir rápido. Meu irmão, tenha uma vida de oração com o Senhor, que nessa hora o Espírito de Deus vai te direcionar. Senhor, o que eu faço agora? Compro ou não compro? Viro aqui, não viro aqui? Vou ou não vou? Amém? O Senhor vai ministrar. Isso é intimidade. Isso é diálogo, isso é conversa, amém? Glória a Deus. Outra coisa que a oração faz lá no capítulo 4. Quero falar sobre isso porque é muito importante. A situação de Neemias não mudou de uma hora para outra. Ele conseguiu todos os benefícios do rei e foi até a cidadela, diga-se passagem, mais ou menos 1.200, 1.500 quilômetros de distância, não era uma viagem muito fácil. E ele foi até lá, chegou até lá e começou essa reconstrução, mas vieram forte oposição. Quando você está no propósito que o próprio Deus te comissiona, há
oposição. Nós não vamos te enganar, não. O diabo se levanta, o mundo espiritual se levanta. Mas ele não entrou em desespero. Ele não ficou arrancando a roupa em pano de cinza. Ele não ficou desesperado. Por quê? Porque na oração, na sua vida de intimidade, ele já conhecia o Deus que ele servia. Então ele diz assim: ó Deus, ó esses caras aí que estão se levantando contra mim. Ponto final. A oração nos dá estrutura emocional para quando continuam os embates da vida, a gente não se desespere, não entre em depressão profunda, não entre em situações que a gente quer morrer. Não, ela nos dá força e condição. Olha só como ele diz: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de Deus, de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permiticiam isso? Sacrificarão? Darão cabo à obra em um só dia? Renascerão acaso os montes de pó e pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique vindo uma raposa, derribará o seu muro. A oposição, ela vem para tentar te envergonhar, para minar seus sonhos, para falar assim: não faça isso, não construa isso, não vem, isso é coisa da sua cabeça, isso não é de Deus, você vai ser envergonhado, você vai ser... É isso que o diabo vem fazer, mas ele já é destruído, amém? Você está debaixo de um propósito de Deus, você orou, você buscou. No próximo lá. Aí, olha só o que Neemias faz. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o opróbrio sobre a cabeça deles e faça que seja despojo numa terra de cativeiro. Neemias estava muito bravo aqui. Ó Senhor, ouve o que esse povo está falando de nós aí. Resolve esse problema, porque eu tenho uma aliança contigo e o Senhor tem uma aliança comigo. Amém? Não precisamos mais temer. Nós temos que... Os embates virão, dificuldades virão, mas nós somos fortalecidos por aquilo que recebemos do nosso Deus. Em nome de Jesus, amém? E é interessante que a oração, ela não vem sozinha, nós precisamos vigiar. Lá no 6, se eu não me engano, né? 5 ou 6. Olha só, nós precisamos orar e vigiar. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Deixa eu ver se é isso. Não, é antes, né? Ajuntaram todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, depois ainda 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guardas contra eles dia e noite. Meu irmão, ore e vigie. Deus está falando comigo e com você. Ore e vigie. Suas palavras, suas atitudes, aquilo que você faz, que você vai deixar de fazer, aquilo que você conversa. Ore e vigie. Deus está agindo de uma maneira sobrenatural. Eu vejo o reino espiritual se movendo a favor da igreja. Precisamos vigiar para não cair no laço, no embaraço do inimigo. Cuidado dentro da sua casa, onde o inimigo vai tentar agir, trazer confusão, dissensão entre o esposo com a esposa, e briga por nada. Por nada. Preste atenção, isso muitas vezes é coisa espiritual. São lanças que o inimigo, setas que o inimigo lança. Vigie. Diga: aqui não. Em nome de Jesus. Diabo, na minha casa não. No meu trabalho não. No meu trabalho, na minha empresa não. Em nome de Jesus. Amém? E aí vem a grande resposta para a gente terminar e orar. No capítulo 6. Todos verão que Deus agiu na sua vida. Céus, presta atenção, e inferno, o inimigo verá a obra que Deus fez. Deus interviu por você.
Por isso há um propósito. Não é somente realizar algo em nós, é o nome do Senhor ser glorificado. Esses que estão lá fora verão, Deus age, Deus faz pelo seu povo. Eu quero esse Deus também. Aleluia! Olha que maravilha, no 15 eu acho, né? Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias, era algo improvável para pessoas pobres, naquela época sem instrumentos necessários. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Deus tem compromisso com a obra dele. Deus tem compromisso com o poder e a autoridade que ele está derramando sobre a sua igreja. Todos verão que a mão do Senhor fez em nosso favor. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, um jovem de oração, amém? Que comece a se levantar, e os jovens e adolescentes buscando isso, amém? Lá em casa tá todo mundo nos 40 dias, meus irmãos. Nós nos fazemos, o Rinaldo veio aqui antes, depois eu e o João em casa. Estamos orando, o Senhor falou, meu espírito, gere isso no espírito do seu filho. Ele sabe, ele vê nós orando o tempo inteiro, ele vê o pai orando de madrugada, ele me vê orando, ele vê. Mas o Senhor está falando agora, chame ele para junto de você, gere isso no espírito dele. Pai, mãe, preste atenção, o mundo está aí fora para gerar coisas no espírito dos nossos filhos. Incutir, maldade, ignomínia, perversidade, pecado, deturpar. Está na hora de você dizer, diabo, aqui não. Através da oração, coloque em nome de Jesus, impregna isso no espírito do seu filho. Seja do Senhor, meu filho, porque Deus vai honrar. Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar e já entregar. Oh Espírito Santo de Deus, oh Senhor, é o Senhor que aviva a sua obra. É o Senhor que aviva, assim como o Senhor disse para Abacuque, aviva, ele orou, o Senhor aviva a sua obra ao longo dos anos. Oh Espírito Santo de Deus, assim